Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Wellington Vieira, sou professor de matemática e nessa aula nós vamos então falar um pouquinho sobre polígonos regulares. Essa aula é muito importante para você, aluno que está no nono ano do ensino fundamental, que precisa resolver as questões que estão lá no seu plano de estudo tutorado, ou seja, lá no seu PET de número 3, a semana é a semana de número 6. E para essa nossa aula, nós teremos como unidade temática justamente a geometria. Vamos falar um pouquinho sobre polígonos regulares, conteúdos relacionados, polígonos regulares, propriedades dos polígonos regulares, elementos de um polígono regular, representação de um algoritmo na forma de fluxograma para a construção de um polígono regular, cuja medida do lado é conhecida, utilizando régua e compasso, como também softwares. Então vamos lá? Acompanhe comigo na tela polígonos regulares. Processo geral de Rinaldini. Primeira coisa que nós vamos fazer é traçar uma circunferência de diâmetro AB. Depois, nós dividimos o segmento AB em um número de partes iguais à metade do número de lados do polígono, determinando a unidade U. Transportamos U para o diâmetro da circunferência. Com a abertura do compasso maior que o diâmetro, centramos o compasso em A e traçamos um arco de cada lado em relação ao diâmetro. Com a mesma abertura, centramos o compasso em B e repetimos a operação. Os arcos se interceptam nos pontos auxiliares C e D. Determinamos na circunferência os vértices do polígono, pontos de interseção das semirretas de origem em C e em D, e que passam pelos pontos de visão do diâmetro. E, por fim, traçamos os segmentos de reta unindo os pontos marcados anteriormente, obtendo assim um polígono inscrito. Esse é o processo geral de Rinaldini para os polígonos de número par de lados. Então, beleza. E agora, o que eu preciso para que nós possamos, então, estar desenvolvendo bem essa nossa aula? Ora, nós vamos precisar desses seguintes materiais. Você tem que ter em mãos. Você tem que ter em mãos, então, aí, um transferidor, tá? Uma régua, um lápis, uma borracha, não é isso? E também nós vamos precisar aí de um esquadro, tá bom? Se você não tem, perceba que esse aí, inclusive, foi um esquadro que eu mesmo fiz, tá? E eu vou deixar aqui na descrição, inclusive, dessa aula, nós vou deixar o link para você de como você pode, então, estar fazendo aí o seu esquadro, tá bom? Vai ser muito útil e vai te ajudar demais para a prática nessa prática dessa aula. Então, beleza? Vamos lá, avançando. Olha só. Então, vamos pegar aí o primeiro exemplo para a gente poder estar fazendo, tá? Nós vamos traçar um decágono, ou seja, um polígono de 10 lados, a partir de uma circunferência de raio igual a 2 centímetros. Então, olha só como é que a gente vai fazer. Primeiro ponto importante é que nós vamos precisar, então, de 2 centímetros, ok? De raio. Então, vamos medir 2 centímetros na régua. A partir do momento que eu medir os 2 centímetros, eu posso, então, agora fazer a nossa circunferência, ok? Então, essa nossa circunferência desenhada aqui, ó, ela tem 2 centímetros de raio. Muito bem. Então, desenhada a nossa circunferência, como nós acabamos de fazer, nós podemos, então, agora, traçarmos aí um ponto, tá? Que é o ponto aí central. Esse ponto central aí eu já deixei marcado, inclusive, como sendo ponto O. E aí nós podemos, então, fazer o primeiro raio e o segundo raio, ou seja, nós vamos ter um diâmetro, ao qual eu vou chamar de diâmetro A, tá? B. Então, o diâmetro AB, nós temos aí o nosso diâmetro AB. A partir do momento que eu já tenho o nosso diâmetro AB, nós podemos então fazer o seguinte, ó, são 10, polígono de 10 lados, não é isso? Nós vamos pegar a metade, ou seja, 10 dividido por 2 vai dar 5. Muito bem. A partir do momento que eu achei esse 5 aí agora, eu preciso então fazer uma reta, tá bom? Uma reta auxiliar aí, ok? Nessa reta auxiliar, eu vou marcar então 5 pontos com de mesmo tamanho, tá? Então você determina o tamanho do primeiro e a partir dele você vai buscando os outros, ok? No caso dessa daqui, eu peguei aí tamanhos de 1 centímetro, tá? Então, se eu peguei tamanho de 1 centímetro, vou dividir aqui em 5 pedaços. Beleza? Tranquilo? Se você contar aí, vai dar 5. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5. Muito bem. A partir do momento que eu já achei esses 5, eu vou pegar a medida final
juntamente também com o ponto que está no ponto B, e vou conseguir então marcar, ó, traçar aí a minha paralela, ó. Isso, muito bem. Então, prontinho. Aliás, eu peguei o último ponto, né? Marquei lá com o ponto B. Muito bem. A partir dela agora, e utilizando o esquadro e uma régua, nós vamos conseguir então marcar as outras paralelas. Como, professor? Olha só na tela como é que a gente vai fazer, ó. E aí você segura a régua muito bem, firme, tá? E a partir daí é só você então ir seguindo os outros pontos e marcando na, no nosso diâmetro da circunferência e marcando os pontos. Então aí eu já consigo marcar ali, ó, tá vendo? Esse ponto. Já achei ele, já transferi ele para o nosso diâmetro. Transferi o próximo ponto também para o diâmetro. Transferi mais um ponto para o diâmetro. E eu consigo então transferir o próximo ponto para o diâmetro. Ok, prontinho. Então perceba que eu consegui marcar 1, 2, 3, 4, 5, os 5 pontos aí, ó, todos a mesma distância no diâmetro. A partir do momento que eu conseguir, eu vou precisar agora pegar o compasso e aí eu vou centrar em A, abertura até B. E aí, quando eu consigo já deixar na abertura certinho, eu posso então traçar uma semicircunferência, tá bom? Então, eu fiz uma semicircunferência, perceba que o centro está onde? Está no ponto A. Agora, no ponto B, passando pelo ponto A, vou novamente traçar uma semicircunferência. E ao fazer esses traços aí, esse traçado, perceba que nós temos aqui, ó, esse ponto aqui, que é o ponto de interseção entre eles, vou chamar de ponto C. Tenho também um outro ponto de interseção, que eu vou chamar de ponto D. Agora, com esses dois pontos definidos aí, eu vou pegar então a nossa régua do ponto C, passando pela nossa marcação no diâmetro, eu consigo marcar no outro lado da circunferência, ó, um ponto aí bem na borda, ó. Então, vou deixar esse ponto marcado ali, traçado. Vou fazer com o outro ponto a mesma coisa, tá? E agora, com outro ponto, vou fazer a mesma coisa, deixar traçado ali, isso, com o ponto C, passando pelo outro ponto no diâmetro também, vou deixar marcado. Agora, vou marcar de forma mais firme os pontos, até mesmo para servir de referência para mim aí, ficar mais fácil. Pelo ponto D, vou fazer a mesma coisa. Vou traçar o ponto lá em cima, passando pelo centro, pela abertura da circunferência, pelo lado AB, né, o segmento AB. Então, novamente, eu vou fazendo com todos os pontos, agora na parte de cima da nossa circunferência. Prontinho. Agora que eu já marquei os pontos na parte de cima, eu posso, então, estar traçando de forma mais firme os pontos, até mesmo para facilitar para mim na hora que eu for marcar o polígono. Então, prontinho. A partir de agora, vou pegar e vou, então, unir os pontos. Ok? Lembrando que eu vou unir também o ponto A, tá? Juntamente com os pontos marcados, ok? Fazendo aí os segmentos. E também o ponto B, ó, fazendo os segmentos. Então, marquei ali, marquei abaixo também. O ponto A, tá vendo? Eu já vou traçar com ponto A, perfeito. Beleza, agora abaixo também a gente vai conseguir fazer da mesma forma. Perceba que agora nós conseguimos, então, formar, né, isso, o nosso polígono. Bem, está aí, então, o nosso polígono de 10 lados. Então, se você contar, aí você vai perceber que tem 10. Ó. 1, 2 lados, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Muito bem. Então, traçamos um decágono, ok? Decágono inscrito aí na circunferência. Muito bem, perfeito. Esse foi o nosso exemplo de número 1. Agora a gente vai, então, passar para o nosso próximo exemplo, que é o exemplo de número 2. Perceba que agora nós vamos traçar um heptágono. É um polígono de 7 lados, tá?
a partir de uma circunferência de raio igual a 2 centímetros. Primeiro ponto importante é você entender o seguinte. Agora nós estamos com um polígono que ele é, na verdade, um polígono de uma quantidade ímpar, não é isso? De lados. Então, primeiro ponto, nós vamos traçar aí o nosso raio, como sempre, tá? Raio de 2 centímetros. Então, nós estamos aí já fazendo, pronto. Montamos aqui a nossa circunferência, tranquilamente, perfeito. Agora, a partir da nossa circunferência já, nós vamos pegar então o ponto central, ó. Ponto central, vamos deixar ele marcado aqui para poder servir para a gente de referência. E aí agora nós vamos poder traçar o nosso diâmetro da circunferência, nesse caso aqui, diâmetro AB. Diâmetro AB traçado, vou então deixar aqui marcados o ponto A e também o nosso ponto B. Agora, depois que nós já marcamos os pontos, tanto o ponto A quanto o ponto B, é necessário então que a gente perceba o seguinte, ó, são 7 lados, não é isso? Vou pegar 7 e vou dividir por 2. Professor, mas 7 dividido por 2 vai dar 3,5. Perfeito. Então, nós temos aí 3,5. O que nós vamos fazer? Pegar e desenhar a nossa reta suporte, tá? Então, nessa reta suporte, nós vamos pegar aí, ó, 3 tamanhos iguais, ok? 3 tamanhos iguais e metade desse tamanho. E um tamanho cujo valor é metade dos outros tamanhos. Então, depois que nós fizemos aí esses traçados, nós vamos então pegar o nosso último com o B. Ok, muito bem. Traçamos aí, tá? Nosso segmento. A partir dele, então, e com o nosso esquadro, nós vamos conseguir agora fazer a mesma coisa, tá? Lembrando, deixa bem firme, tá? E aí você vai subindo, tomando como referência cada um dos pontos marcados. E aí você vai marcando aonde? Você vai marcando no diâmetro AB, tá? Então você vai marcando aí no diâmetro AB todos os pontos. Então você seguindo aí de forma tranquila, você vai conseguir marcar todos os pontos de forma bem fácil e prática. Ok? Então marcamos aí os pontos no nosso diâmetro AB. Agora, a partir do momento que eu já marquei os pontos, nós podemos então deixar aí de forma firme para que você tenha tranquilidade para poder visualizar. Perceba que nós temos aí os 3 tamanhos e meio marcados certinho, tá vendo? E aí eu vou pegar aí, ó, com um ponto centrado em A, passando por B, nós vamos então desenhar uma semicircunferência, tá? Semicircunferência passando por B, com centro em A. Agora, com centro em B, passando por A, nós vamos também desenhar uma outra semicircunferência. E ao conseguirmos desenhar a nossa semicircunferência, com centro em B agora, passando por A, perceba que nós temos aí, ó, 2 pontos referências, não é isso? Nós temos o ponto lá em cima, que eu vou chamar de ponto C, e nós temos também o outro ponto embaixo, que eu vou chamar de ponto D. Agora, como eu tenho esses pontos aí referência, vou pegar em C, passando pelo ponto marcado no diâmetro, eu vou então marcar na parte do outro lado da minha circunferência o primeiro ponto. Da mesma forma em C, passando pelo diâmetro, vou marcar do outro lado também os outros pontos que eu preciso. Prontinho? Agora que os pontos estão marcados, nós vamos então deixar mais firmes esses pontos aí para ficar fácil a nossa visualização. Ok, muito bem. Então, a partir de agora, nós podemos então, passando por B, por D, não é isso? Traçar do outro lado ali, ó, do outro lado da circunferência, meus outros pontos necessários. Ok, perfeito. Agora que nós já traçamos os pontos necessários, nós vamos então firmar esses pontos. Prontinho. E a partir de agora, então, já que nós já temos nossos pontos aí definidos, nós podemos então traçar aqui, ó, passando por A, primeiro ponto, ok? O A de novo. Então, nós vamos começar a traçar os nossos pontos aí. Ok, muito bem, prontinho. E agora,
quero que você entenda o seguinte, o ponto B, ele não vai fazer parte do nosso polígono, tá? Então, quando eu tenho um polígono com uma quantidade ímpar de lados, nesse caso, o ponto B, ele não faz parte do nosso polígono. Então, aí nós já temos o nosso polígono prontinho, ó. Perceba que ele tem 7 lados, tá? 7 lados. Lembrando, o ponto B, ele não faz parte do nosso polígono, tá? O ponto B não faz parte do nosso polígono. E depois que você terminou de traçar, você pode, então, nesse caso aqui, você pode, então, estar contando, não é isso? Quantos lados nós temos. Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados. Polígono de 7 lados. Nós temos aí um heptágono regular inscrito. Muito bem. Então, vamos para o próximo exemplo. Nós temos aqui, ó, traçar um eneágono, polígono de 9 lados, a partir de uma circunferência de raio igual a 5 centímetros. Mesmo processo nós vamos fazer, tá? Primeiramente, marcar 5 centímetros na nossa régua. Esses 5 centímetros vai ser justamente o raio. Então, nós temos aí o raio de 5 centímetros. Então, a partir do momento que a gente já traça aí o raio, pronto, a partir do momento que a gente tem o raio necessário, na verdade, né? Nós podemos então traçar a nossa circunferência. Lembrando, nós temos um ponto central, exatamente. Então, esse ponto central, nós vamos deixar esse ponto aí marcado, bem fixo, ok? E aí, nós vamos então deixar aqui, ó, ponto O, dizendo que é a nossa origem, tá? Nossa origem aí. Vamos então marcar aí o nosso diâmetro. Então, raio, raio. Aí nós temos um diâmetro. Quem é o diâmetro que nós temos? É o diâmetro AB. Ok, muito bem. O diâmetro AB já está aí fixo, firmado. Muito bem. Nós vamos fazer então a reta suporte, não é isso? Para a gente poder estar aí achando as distâncias, as mesmas distâncias aí dentro da nossa circunferência, tá? Então, nós vamos conseguir fazer isso. Então, vou deixar aqui já marcada a nossa reta suporte. E aí a pergunta é, nós vamos dividir essa reta suporte aqui, professor, em quantas partes, né? É a pergunta que a gente sempre faz. Então, quantas partes nós vamos estar medindo aí? Então, o que nós vamos fazer para poder achar essa quantidade? Ó, nós vamos pegar lá, não são 9 partes, é um eneágono. Então, nós vamos pegar 9 e dividir por 2. Vai dar quanto? 4,5, não é isso? 4,5. No caso aqui, o que eu fiz? Eu peguei e dividi em 2 centímetros cada um, tá? Então, 2 centímetros cada um. O outro que lá, que é a metade, não é isso? Então, 2 centímetros, a metade ficou com 1 centímetro. Então, ficou nesse caso aí 2, 2, 2, 2, 1. Ok? 2, 2, 2, 1. Mas se você quiser medir a mais ou medir por menos, também não tem problema. O importante é você dividir em 4 partes de tamanhos iguais e depois metade desse tamanho. E aí você vai pegar a última medida sua e vai ligar com o ponto B. Agora, depois que você conseguiu ligar com o ponto B, você vai então utilizar o seu esquadro. Perceba que ele é muito importante que você tenha, por isso se você não tem em casa, eu já tenho aí no nosso canal te mostrando como que você vai fazer, tá? Para facilitar aí a sua vida. Então, o que você vai fazer agora? A partir do momento que você já tem, você pode agora, ó, estar aí definindo os pontos na nossa circunferência de forma bem tranquila, ó. Você consegue então marcar os pontos. E aí, ao você marcar os pontos, ao você conseguir marcar os pontos na circunferência, vai ficar fácil para você agora estar achando, então, traçando, não é isso? O seu eneágono. Então, beleza, marquei os pontos, olha só as distâncias aí, 1, 2, 3, 4, 4 pedaços e meio, como nós estávamos procurando. Muito bem, agora com a abertura, com centro em A, não é isso? A abertura passando por B, tá? Nós vamos traçar, então, a nossa semicircunferência. Pontinho, então conseguimos traçar aqui, ok. Agora, ao contrário, nós vamos também estar traçando a nossa semicircunferência. Ok, muito bem. Pronto, agora que nossa semicircunferência já está traçada, nós vamos então marcar um ponto C
e também vamos marcar um ponto D. Agora, já que nós conseguimos marcar o ponto C e também conseguimos marcar o ponto D, nós podemos agora estar traçando a distância de C, passando por cada um dos pontos que estão no diâmetro AB, ok? E aí nós vamos marcando, então, na borda da circunferência esses pontos aí. E ao fazermos as nossas marcações, vai ficar fácil agora para a gente conseguir, então, estar aí traçando o nosso eneágono. Então, vamos firmar os pontos para facilitar para nós. Perfeito. E agora que nós fizemos isso em C, nós vamos também fazer a mesma coisa em D, passando pelos mesmos pontos que nós marcamos. Aonde? Que nós marcamos no diâmetro AB. Então, marcamos o primeiro, marcamos o segundo ali, marcamos o terceiro e marcamos também o quarto. Muito bem. Agora que nós já conseguimos marcar os pontos, nós vamos então firmar, não é isso? Esses pontos aí, para ficar fácil a gente conseguir visualizar. Beleza, muito bem. Agora vamos então traçar a partir do ponto A, primeiro ponto. Vamos então agora para o segundo ponto. Agora para o terceiro ponto. Agora para o quarto ponto. Lembrando que o B não vai fazer parte, ok, do nosso polígono, devido a nós estarmos aí com polígono com valores ímpares, não é isso? Número ímpar de lados. Então, nesse caso, o ponto B não faz parte do polígono. E vamos, então, traçando os pontos. Perfeito. Agora, nós já conseguimos montar o nosso polígono aí. Já está pronto o nosso polígono, que é o eneágono. Perceba que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 lados. Muito bem, perfeito. Então, já está traçado o nosso polígono aí. Ok, tranquilo? Então, é isso aí. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido todos os nossos conceitos aqui utilizados para que você assim possa então resolver as questões que estão no seu PET. Beleza? Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade que é postada aqui diariamente. Peço também que você possa se tornar um parceiro do nosso canal com o professor. Ora, primeira coisa, você vai deixar o seu like, pois é muito importante para fortalecer o nosso canal. E segundo, você vai compartilhar essa aula com todos os seus amigos, com todos os seus conhecidos. Assim o nosso canal vai poder ajudar o máximo possível de pessoas, ok? Aqui na tela tem as minhas redes sociais, caso você queira seguir. Abaixo aqui nos comentários, me diga de qual cidade você me assiste, assim eu posso mandar aquele salve para você nas nossas próximas aulas aí, próximas correções também. Te aguardo você então na nossa próxima oportunidade, onde poderemos estar juntos, ok? Ó, tchau, tchau e fui! Até a próxima!